Muito bem. Boa noite para todos. Hoje é dia 13 de outubro. Nós estamos aqui com o Nilson Santana, ex-secretário de Saúde. Eu vou soltar a vinheta para que eu possa apresentar melhor, tá ok? Melhorou aí? É isso aí. Boa noite para todos que nos escutam. O Carreira que já indicou aqui para as pessoas irem aí para o canal do YouTube. Na verdade é que estou vendo aqui o celular do Nilson está saindo um pouco travado, né? Então eu já aconselho as pessoas a irem aí para o canal do YouTube. Nós estamos aqui hoje com ele, né, com o Nilson Santana, 52 anos de idade. Ele é casado com Lindijane. Para quem não conhece a professora Lindijane, de fora, Lindijane foi também, além de ser professora, ela foi secretária um tempo aqui atrás de assistência social. Né? E hoje eles estão casados, estiveram morando um tempo fora, lá em Santo Antônio de Jesus, ela esteve lecionando lá, e recentemente voltaram para a cidade. Nilson é natural de Jequié, né? E ele teve assim, algumas experiências também nessa área de gestão pública, né? Já esteve trabalhando como funcionário público. E nós aqui no decorrer da nossa entrevista, nós vamos estar aí falando um pouco a respeito, né, dessa gestão que ele teve envolvido. Nilson, primeiro as suas boas-vindas, né? A gente agradece aí a sua presença, o fato de poder estar aqui se apresentando. Tenho que falar também que o Nilson está como candidato, né, a vice na chapa de Flaubert. Flaubert, que agora há pouco teve uma live com o doutor Gustavo, e foi uma live aí excelente. Né? E a gente ficou aí ligadinho, muitas pessoas participando, e ele foi de um momento esclarecedor. E a ideia de nós trazermos Nilson aqui é para que ele possa também esclarecer um pouco a sua candidatura como vice na chapa de Flaubert. Boa noite, Nilson, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio Jordão. Na bucha, camarada. É isso aí. Boa noite a todos e a todas que nesse momento disponibiliza, né, esse precioso tempo para ouvir um pouco, para participar desse nosso bate-papo esclarecedor. Boa noite a todos e um beijo para minha namorada, que com certeza está ligada. Rapaz, eu dei uma mancada aqui, eu vou voltar, porque o que acontece? Eu nessa de olhar aqui para a imagem do YouTube, do celular, eu acabei não ligando aqui a transmissão no canal do YouTube. Então eu vou passar novamente a abertura, porque ele vai ficar gravado no YouTube. Obrigado aí, Júlio, por poder avisar a gente. Agora já está no YouTube, Zé Carreiro. Vou colocar agora aqui a apresentação. Passando, só não está saindo a canção, não entendi. Pessoal do Sertão Forte, boa noite. O pessoal está vendo aí no YouTube agora? Ok? Carreira disse que está indo para lá. Pronto. Vai na Carreira. Hoje o negócio aqui está travando. Nunca aconteceu isso.
Ok, pessoal. Aí nós já estamos no canal do YouTube, ok? Tá certo? Só avisando aí que hoje nós temos mais 3 livros aí que nós vamos estar sorteando. Vou mostrar primeiro aqui na câmera, tá certo? Do Instagram, do YouTube. Tá certo? Nós vamos estar aí no decorrer do nosso programa, vamos estar aí fazendo esse sorteio. Tá certo? Já apresentei aqui o Wilson de Santana, o pessoal do YouTube que não veio, que não viu, né? Tem 52 anos de idade, é casado com Indiane, e há 10 anos, né, já estão casados, natural de Jequié, e hoje ele se apresenta como candidato a vice. Ele foi ex-secretário de Educação, ex-secretário de Saúde aqui no município de Tucano, tá certo? E hoje está aí como um dos fundadores do PSL e está como candidato a vice. Ok? Vamos ver aqui, eu queria já saber, nós tivemos o privilégio, né, Nilson, de poder ter feito uma viagem agora domingo, às 2 da manhã, e retornamos à tarde, e tivemos uma grata satisfação, na verdade, de poder passar ali na BR-116, queria até fazer com um trocadilho, né? 16, quer dizer, tivemos um governo de 16 anos, né, de esquerda, BR-116. Então, 16, um governo, pode dizer, 2 gestores aí da esquerda, que tiveram aí por 16 anos no poder, e nunca vimos essa BR aí, quantos acidentes, quantas pessoas morreram, né, nessa pista aí, e a gente não teve esse privilégio. E com menos de 2 anos, vem aí já o presidente atual, com o ministro gestor, né, fantástico, Tarcísio, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, inaugurando aí, que aparentemente parece ser pouco, para quem não conhece, para quem mora fora aqui da Bahia, aparentemente 9 quilômetros parece ser pouco, mas é justamente um dos trechos mais congestionados que tem aqui na BR-116. Quando chegamos ali por volta de 6h30 até 7h30, 8 da manhã, o carro simplesmente não anda. E esse trecho já foi inaugurado e daqui no final do ano vai ser inaugurado mais ainda. Esse trecho do Posto Trevo e São José. Nilson, o que é uma gestão correta, né? Quando a gente aplica o dinheiro correto. A grande verdade é que nós podemos ver, com todas as dificuldades, com todas as resistências, que o presidente da República, ele tem uma equipe técnica. Ele teve o privilégio de indicar os seus, na verdade, ministros, né? Então isso dá a ele esse poder de decisão e de manter a coisa em linha. E ele soube escolher. O ministro Tarcísio mesmo é o homem onde passa ele vai asfaltando. Então se você tem medo de asfalto, não deixa ele passar na sua cidade, porque onde ele passa, ele vai asfaltando. E a questão da 116, nós sabemos que havia um trecho, que é ali que pega a Serrinha, né? De Santa Bárbara a Serrinha, aquele pedaço ali, que começaram e não terminou. Aquilo ali, pastor, só para você ter ideia, na gestão ali de Dilma, no último ano dela, e teve depois entrando o Temer, por coincidência, um dia eu estava vendo a TV Câmara, né, a Comissão de Infraestrutura, e para você ter uma ideia, ali, coincidiu, eu falei, vou ficar aqui vendo, porque eu estava falando da BR-324, BR-101, o ministro atual da época, né? E eu fiquei assim, eu falei, vou ficar ligado aqui para ver se não vai falar dessa BR-116. E justamente a pessoa tocou ali. Havia naquele momento 5 irregularidades. Uma delas, que ele falou, é aquela questão de terraplanagem, né? Quando uma pista é muito próxima da outra, aquele desnível, né? De uma ser mais alta do que a outra, a questão de acidentes, questão de farol alto e tudo. Então você veja a irresponsabilidade que tem, né, nesses políticos que não têm compromisso, simplesmente fazer aquela pista ali, ter aprovada e depois acontecendo acidentes, coisas que a gente está vendo agora, asfaltos, né, com mais de 10 centímetros de camada de asfalto, fora do concreto que vem por baixo. Então a gente vê que é uma gestão pública, na verdade. Com certeza, é uma gestão séria. E como eu disse, para você hoje conseguir fazer uma gestão, seja federal, seja estadual, seja municipal, você precisa ter essa independência na escolha
daqueles que você vai colocar como os seus representantes, né? Os seus ministros, secretários, enfim. O primeiro escalão, ele tem que ser escolhido de uma forma técnica e sem essas barganhas. Porque se não houver esse posicionamento do presidente, do governador, do prefeito, em não abrir mão de negociar esses cargos, ele não vai ter como fazer a gestão devida. Você vê, o presidente, todos o escalão dele são pessoas técnicas. Você tem aí um Paulo Guedes, que é uma sumidade na área. Tem o Tarcísio, que é engenheiro. Aí você sai pegando cada um desses ministros, eles têm, assim, uma especialidade naquilo que faz e a liberdade de agir. E isso é muito fundamental, né? Na gestão pública é necessário, muito necessário, que o gestor ele tenha essa liberdade de escolher aqueles que estarão assumindo esses cargos de primeiro escalão. Trabalhando aí bem intenso, né? Graças a Deus. Nilson, a gente ouviu aí, né, lamentavelmente, essa situação aí do ministro, né, Marco Aurélio, soltando aí esse traficante aí do PCC, né, e o cara acabou fugindo do país. E a gente vê essa justiça, né, as pessoas prendem, mas soltam, né? Você tem algum comentário com respeito a essa situação desse cara aí que fugiu do país? O que a gente deve fazer com esse Supremo aí? E já vista que vai ser trocado agora um ministro, né? Mas a gente tem visto esses que estão aí realmente não conduzindo de maneira correta. Eu espero que Fux, né, pelo menos a questão da Lava Jato, o Luiz Fux, ele tirou da segunda turma, que sempre soltou pessoas de colarinho branco, mas a gente está vendo aí, torcendo para que a coisa seja feita de maneira correta. Você acompanha esse caso do Marcinho VP, desse cara do VP aí, do VP não, o que foi sair agora, o que saiu agora, né? O que foi colocado em liberdade. O que é que acontece, Flávio? Infelizmente, a justiça, os poderes estão estragados, né? Corrompidos. E esse trabalho foi feito há longos anos, que as pessoas vêm aparelhando todos os órgãos, seja ele judiciário, seja ele executivo, legislativo. Então, o Brasil está todo aparelhado, né? O sistema está falido porque colocaram pessoas em determinados pontos-chave para decidir o rumo do Brasil. O Supremo, quando você pega os ministros, 90% dos ministros são indicações de presidentes que sem noção, na verdade não é nem sem noção, né? Com um projeto perverso para o futuro, já começaram a colocar aqueles que futuramente, se desse algum pepino, se eles estivessem participando de alguma armação, ia precisar de uma justiça. E quando eles precisassem do judiciário, eles saberiam que ele teria alguém por eles lá. Por isso vem essas indicações macabras, que são injustas muitas vezes, para aqueles que são da justiça e são pessoas corretas. Nós temos pessoas na justiça, nós temos desembargadores que são pessoas ilibadas, né, que têm realmente um proceder maravilhoso. E essas pessoas acabam tendo que se submeter a outros seres que não têm caráter. Vivem para fazer com que o projeto do podre poder aconteça na nação toda, né? Ou seja, a inversão de valores ultimamente está um absurdo. Então, se não houver uma reforma geral no judiciário, o Brasil está complicado. Porque por mais que você queira fazer a coisa certa, a justiça hoje prende você. Hoje você não pode mais, o policial ele está impedido de exercer a função dele como deve, porque a proteção ao bandido é maior do que ao cidadão de bem. O bandido pode viver de qualquer maneira, mas o cidadão de bem tem que viver trancado. Então essa inversão de valores é complicada. E aparelharam realmente o STF de uma forma perversa para que nesse momento
eles pudessem estar servindo a esses senhores do mal. Eu estou aqui um pouco, a gente estava falando da libertação do André, confundido com o PCC, na verdade. As pessoas estão aqui reclamando do chat, né? E eu, infelizmente, não estou conseguindo. Eu não sei o que houve aqui. Estão dizendo que está sem som no YouTube. O som do YouTube não está saindo. Eu já tentei mexer aqui. A pessoa que me auxiliou aqui, eu acho que configurou novamente e não consigo. E o som e a imagem do Instagram aqui, a de baixo, passando isso, não está boa. Então, vamos ter que continuar vendo pelo Instagram e depois eu vou tentar salvar pelo Instagram, jogando no YouTube aqui. Mas, infelizmente, não estou conseguindo aqui corrigir esse erro, tá certo? Porque nós gostaríamos de saber, já entrando nas notícias aqui, cangando, que eu botei o hashtag na bucha com notícias. Geralmente eu pego notícias de fora, mas eu queria saber já para a gente entrar um pouco aqui mais em Tucano. Por que você aceitou o serviço de Flaubert, né? Flávio, depois de ter caminhado um pouco com o Flaubert eu não conhecia agora. Desde que eu entrei na Secretaria de Saúde, que a gente vem conversando, e eu venho percebendo o desejo que ele tem no coração dele de ver a Tucano realmente sendo tratada como se deve, com respeito, com transparência, com honestidade, e ele sempre indignado com as injustiças que estava visível aos olhos de todos. E quando nós começamos, com o Sertão Forte, você faz parte disso, começamos a falar da possibilidade de lançar um candidato. Flaubert foi um dos nomes que logo depois do nome de João, que hoje é candidato a vereador, ter sido citado, e o João teve que viajar para outro estado, e aí veio o nome de Flaubert, e não teve como eu dizer não a esse convite, por causa da postura. A postura de Flaubert ela é muito preciosa, porque, primeiro, que ele não tem esse desejo de poder. Tanto é que ele falava várias vezes, por que você não vai ser o candidato a prefeito, eu posso ser o vice. Nunca teve essa ambição. Nunca teve essa ambição de ser prefeito, sabe, do cargo, do título. E quando eu começava a conversar com ele, ele disse, Nilson, está na mão de Deus. Vamos esperar Deus. E aí ele me falou duas coisas importantes, que me fez assim desejar caminhar com o Flaubert. A primeira é, se a minha família não concordar, eu não posso aceitar. E se meu pai e minha mãe também não aceitar, eu também não posso concordar com isso. Então, começa a mostrar uma pessoa de família, uma pessoa de princípio, uma pessoa que realmente ele preza pela família, ele sabe honrar pai e mãe. Então, o indivíduo, o pai e a mãe, ele com certeza, aonde ele passar, ele vai ser um cidadão bem-sucedido. E a preocupação dele com a questão pública em si, que ele ficava sabendo, das situações que estavam acontecendo e a angústia que ele ficava. Então eu vi que realmente valeria a pena caminhar com essa pessoa chamada Flaubert. Maravilha. E assim, as pessoas têm a ideia da noção de que geralmente o vice é laranja, né? Não faz nada. Pelo menos aqui no Brasil sempre olha aí a questão da vice-presidência, né? 2 impeachments que houve, né? E os vices assumiram. O Collor de Mello assumiu o Itamar, e no caso de Dilma assumiu o Temer. E houve também a questão da morte, né? Quando houve a transição, mesmo que seja de maneira foi escolhido pela Câmara dos Deputados na época, o presidente da época, quando se fez a transição de João Batista Figueiredo, do militar para o democrático, mesmo sendo o colégio eleitoral do Congresso Nacional escolhido, mas acabou o presidente não assumindo e assumiu o vice. Então, assim, qual é o papel do vice? O Flávio acabou de entrar aí agora, né? Sim. Boa noite, prefeito, gente boa. Veja só, o que se fala por aí realmente é que o vice não existe, o vice não faz nada, o vice é um zero à esquerda. E não vai ser o caso aqui de Flaubert. Veja só. Se Deus permitir ele ganhar como prefeito, eu sei que vai ter um vice aí bem atuante. Eu passei, por alguns municípios e eu tenho como exemplo a Margosa. A ex-prefeita Karina Silva, com o vice César
Os dois trabalhavam em uma sintonia muito maravilhosa, sabe? Era um ali caminhando com o outro, a preocupação do vice em fazer as coisas acontecerem, seu suporte. O papel do vice, na verdade, é esse, é ser um suporte para o prefeito, é representá-lo em algumas situações que o prefeito não pode estar presente, é acompanhar todo o processo da questão, dessa dinâmica da gestão pública, para estar trazendo relatório para o prefeito, manter um diálogo aberto, sabe, a sinceridade, que ele não é o prefeito, porque muitas vezes a confusão acontece não saber se colocar no seu devido lugar. A gente tem visto, né, um exemplo maravilhoso na presidência da República. O Mourão está fazendo justamente aquilo que ele gosta e que ele foi delegado para fazer, cuidando dessa região, né, de Pantanal, essa região amazônica, né, muito bem, e assessorando o presidente em muitas áreas. E a gente tem um Brasil, um continente, né? Na verdade o Brasil é um continente. E o mesmo assim, proporcionalmente, Tucano é um município que faz divisa, né, com 5, né, municípios, e é bem extenso, e eu creio que o papel de um gestor público, por mais que ele seja bem intencionado, sozinho ele não vai. E o vice assessorando, creio que é muito positivo. Veja só, essa parceria, por exemplo, eu e o Flaubert, acima de tudo nós temos respeito, amizade, sinceridade, né? Na verdade, essa equipe que existe aí hoje, no PSL, aqui em Tucano, é uma família. Você bem sabe que você tem participado das reuniões, essa nossa comunhão, o Lisboa, o Sandro, você, sabe, a turma toda envolvida nessa coisa, nós vivemos momentos assim maravilhosos, sabe, a harmonia, o respeito, o saber ouvir o outro, tá entendendo? E a cada dia a gente vê que tem melhorado isso aí. Então, como vice, eu tenho que saber que o meu papel, na verdade, é estar ali sempre buscando dar apoio ao prefeito, buscando de todas as formas ouvir a comunidade, porque ele não vai poder estar em muitos lugares, ele não vai poder realmente correr o município todo, porque é muita coisa para se fazer. Então, enquanto ele está agindo de um lado, eu vou estar em concordância com ele e indo por outro lado. Você está entendendo? O nosso objetivo é esse, é passar pelas secretarias, é ouvir funcionário, é ouvir a situação do povo, é visitar as comunidades, e aí a gente volta para a nossa reunião cá com o prefeito, e a gente vai estar passando isso, vai ter situação que ele vai ter que ir até o local, e essa construção, sabe, da equipe, porque nós entendemos isso, que gestão pública é feita com seriedade, com participação e com esse espírito de equipe. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, e todos com o único objetivo: trabalhar duro para termos uma cidade diferenciada. Tucano precisa ser um modelo. Tucano precisa passar a ser um modelo de cidade. É a cidade realmente que vai fazer a diferença. Você, inclusive, você teve assim, além de, eu não quero nem entrar aqui tanto nessa questão agora, porque mais na frente eu acho que vou ter uma pergunta relacionada a isso, a questão de ex-secretário de saúde, mas você também teve experiência de gestão pública, Sim. Em outros lugares. Você teve, eu acho que como secretário de Agricultura em Santo Antônio de Jesus e... Eu já passei, na verdade, minha vida pública... Eu vou fechar meu Instagram, que está me dizendo só por um momento. Eu vou tentar ver se eu desligo do YouTube para ver se não é ele que está captando a questão do som aqui. Aí eu volto daqui a pouco pelo Instagram, tá certo? Eu vou desligar aqui e tirar esse para ver se não é isso que está roubando o som. Porque eu já tentei todas as maneiras aqui e não estou conseguindo. Você pode dar a sequência. Bem-vindo, Lisboa, lá em Arruda. Pelo menos pelo YouTube, né? Laís. Então, como nós estávamos conversando, o que é que acontece? Eu comecei cedo, na verdade, me envolvendo com a questão pública. Eu participei de Conselho de Saúde, em 2008, lá atrás, como conselheiro, como presidente de Conselho de Saúde. Fui para Brasília para
representar o nosso município, na época Amargosa, né? Estivemos presentes, muito presentes na questão dessa época da construção do SUS, discutindo, e aí vem Conselho de Saúde, aí veio a questão de Secretaria de Cultura, Agricultura, já passei por Meio Ambiente. Então são vários setores, na verdade, do setor público, que eu já tive passagem, e em cada lugar que você está ali presente, você acaba tendo um pouco de experiência, né? E a gente vai pegando essa experiência entende? Então, as experiências foram maravilhosas. Foi, na verdade, ali em Santo Antônio de Jesus, onde eu estava como diretor de agricultura, e onde nós podemos ver a necessidade do homem do campo. E ali a gente começou a buscar, né, junto ao governo estadual, programas para atender a questão da agricultura familiar. E quando você parte para essa questão da agricultura e você não se acomoda, porque o grande problema dos municípios é quando o secretário muitas vezes quer trabalhar e o gestor, né, no caso o prefeito, não dá condição para ele se locomover. Porque o secretário, se ele ficar só no município, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Ele tem que correr, ele tem que ir para o estado buscar projeto, ele tem que ir para Brasília, ele tem que pesquisar. E principalmente, né, Nilson, porque a nossa região é propícia a isso, a questão da agricultura, né, da pecuária, né, de todas esses ramos que englobam, né, a questão literalmente da terra. Então é preciso que você traga projetos, e projetos se traz onde você vai na fonte que fornece, né, no caso a Câmara, Senado, no caso aqui no estado da Bahia também, você tem que correr atrás daqueles que viabilizam a possibilidade de poder trazer projetos, não é verdade? Se ficar parado no município, se ficar atrás de uma mesinha no ar-condicionado, a população vai sofrer. Nós precisamos entender isso, que o secretário, quando ele recebe essa função, ele tem que entender que ele é o garçom, entende? Ele vai ter que estar ali para servir a população. Se ele é um gestor na área de agricultura, ele vai ter que correr atrás, meu irmão, porque existe, Flávio, a grande questão é essa, projetos existem, só que fazer dá trabalho, e muitos não querem ter trabalho. Sentou ali na cadeirinha, está ganhando seu salário. Muitos querem só o Ibope, muitos querem só a fama, muitos querem só o destaque, né? O título de secretário de Agricultura, título de secretário de Meio Ambiente, secretário de Educação. Meu amigo... É o poder, o status. Né? O status e o salário também. Verdade. Então, nós precisamos entender que, mais do que nunca, a grande necessidade nos municípios hoje, realmente, é de homens e mulheres que assumam o cargo com o único objetivo, dar de si o melhor para buscar melhorar a vida da sua população. Porque se não se jogar nisso, você vai ser mais um. Olha quantos programas existem na linha da agricultura e que você procura aqui, por exemplo, e não acha. Você está entendendo? Então você encontra de vez em quando uma casinha que foi conseguida com um projeto em tal lugar, na zona rural, mas se você trabalhar, você vai conseguir, sabe? Existe o Pronaf, existe o PAA, existe o PENAI, existe tanto projeto para fortalecer a agricultura familiar. A agricultura familiar hoje ela é responsável pelo alimento, praticamente 80% do alimento que chega à nossa mesa, a responsabilidade é da agricultura familiar. Aí você tem um município onde você não tem um espaço para esses agricultores familiares expor o seu produto. Você não tem um incentivo para que haja uma feira específica da agricultura familiar. Nós temos aqui, né, essa área de terra aí, que é a irrigação. Não adianta pegar um espaço daquele, colocar para as pessoas e não colocar um técnico. Ali pelo menos tinha que ter 2 técnicos em agricultura, sabe, para estar ajudando aquele pessoal. Santo Antônio de Jesus nós tínhamos 2 agrônomos à disposição para correr o município,
nós tínhamos técnico para correr o município. Ontem eu estava vendo no meu Facebook as lembranças, né, que vieram, e a lembrança de um projeto maravilhoso que a Embrapa tem para qualquer município, é uma questão de correr atrás, que é o projeto Reniva, né? Onde você pega a mandioca modificada no laboratório, a Embrapa fez um estudo maravilhoso, traz para o município, então aquela família vai ser responsável pelo plantio, e o governo, além de dar todas essas plantas, ainda dá o sistema para fazer a irrigação e o salário para que ele se mantenha ali no campo. Então, há muita coisa a ser feita, mas para isso o secretário precisa entender que o papel dele não é só receber o salário dele. O papel dele é estar ali, muitas vezes, 5h30 da manhã eu estava na zona rural, comendo farinha, dando risada, correndo atrás com o povo. A grande verdade que eu vejo, né, Nilson, é a questão de gestão. O cara não tem... Bota o vereador, parece com o vereador, parece com não sei de quem, um amigo do prefeito, porque para poder preencher o cargo, é o que a gente via. Eu estava falando com o Nilson, quando a gente estava vendo da BR-116, se caso, né, o governo da esquerda tivesse ganho, será que teríamos 2.800 obras no Brasil atualmente fazendo? Pelo menos eles tinham feito uma. Então é uma questão de gestão, né, de pessoas que são direcionadas, que têm um entendimento para fazer aquela obra. Do contrário, vai ser mais um que vai passar. A gente está vendo aqui, Nilson, a experiência que ele teve na área de saúde, na gestão ali em Santo Antônio de Agronomia e outras funções públicas. Então a pessoa conhece, e isso é a importância de nós colocarmos alguém que realmente conhece gestão pública. Só abrindo aqui, eu tive numa localidade, uma comunidade aqui, pro lado da Mandaçaia, no Simeão. E quando eu cheguei lá, que eu vi tanto carro de boi, o pessoal ali trabalhando com aqueles carros de boi, cara, eu fiquei apaixonado. E ali, na hora, eu perguntei, Manuel estava comigo, o Manuel mora na Mandaçaia, eu perguntei a Manuel, como é que funciona isso aqui? Que eu não tinha, sabe? Na minha região você não encontra, na verdade, né? E quando eu vi aqui, eu digo, poxa, precisa fazer um encontro dos carros de boi aqui. Aí entra a Secretaria de Cultura, que eu tive o privilégio também de passar um tempo lá, juntamente com a minha amiga Nil Correia, lá em Santo Antônio. Então, pela Secretaria de Agricultura, você pega aí, ó, faz o dia do carro de boi, um encontro, né, com essa moçada do carro de boi, resgatar essa cultura. Tem a banda de pífaro. Ministérios interligados, né, o que você falou, da agricultura, pega da cultura, e fora outros que vão envolver também, né, com o envolvimento da cidade, com feiras e outras coisas artesanais, vai estar movimentando muitas... Não, Tucano... É um leque, né? A cultura aqui em Tucano é uma coisa rica, sabe? Precisa... E Tucano tem pessoas capazes para assumir uma secretaria dessa e botar para funcionar. Tucano existe, mas infelizmente aqueles que realmente têm a capacidade, têm vontade de fazer, eles são vistos como inimigo do poder. Então não é dada oportunidade a essas pessoas. Então, nós precisamos realmente entender isso, que se a gente não pegar essa cultura, fortalecer, sabe, ajudar, fazer um cadastro, meu irmão, fazer um cadastro dos artistas da terra, aí estou na área da cultura, né? Fazer um levantamento geral. Veio agora um recurso do governo federal para os municípios na área de cultura. Como é que isso foi dividido? Qual é que foi esses 460 mil? Sabe, então assim... 460, né, por aí. 300 e pouco. O que é que acontece? 300 ou 400, meu amigo, o fato... Não, o dinheiro vem, sabe? Eu lembro que quando eu tive uma reunião em Salvador, e o governador Rui Costa estava presente, ele falou uma coisa, olha, muitas vezes tem o dinheiro, mas falta projeto. Então o que é que acontece? Existe recurso, mas não tem projeto, não tem quem realmente se lance nesse negócio. Por exemplo, lá em Santo Antônio de Jesus, nós contratamos um rapaz, que ele é de Mutuípe, o Marcos, só para fazer projeto para agricultura. Olha aí. Então o camarada caía para dentro. Conhece a área, né? Você está entendendo? É outra coisa. Na questão do meio ambiente, nós tínhamos engenheiros ambientais. 2, trabalhando para fazer a questão da coleta seletiva. Tem o Renilson lá que realmente fez a associação dos catadores. E você precisa ver que maravilha.
Então, assim, o que é que Tucano precisa hoje? Tucano precisa hoje de quem realmente tenha gana, tenha vontade de trabalhar, sabe? Tenha vontade fique indignado com a situação atual e diga assim, não, é o que Flaubert fez. Flaubert ficou indignado em ver o potencial das pessoas da cidade, o potencial da própria cidade e os gestores que aí tiveram, o que é que acontece? Aonde Tucano está hoje, na verdade? Eu acho que tiveram a sua oportunidade e a população está nos escutando. Eu tenho muita gente reclamando do YouTube, é lamentável, né? Eu sou meio matuto ainda. O meu colega aqui da assistência aqui teve que ir embora, não consegui de maneira alguma. Mas a gente vai aqui depois tentar salvar a live e jogar no YouTube. Pelo menos a imagem aqui do YouTube, né, do Instagram, já melhorou. Então depois eu vou tentar salvar ela. Eu queria que você comentasse na bucha, eu não sei se vai sair aqui. Vou tentar ver, né, se você vai conseguir ouvir. Senão eu vou ter que cancelar esse quadro por causa do problema do YouTube. Vamos ver. Aqui não. Não? Não tá saindo não, né? No Instagram não. No Instagram não tá saindo não. Eu vou ter que... Eu vou ter que cancelar esse quadro, porque no Instagram não está saindo, não estava saindo no YouTube, ok? E era um quadro muito interessante, que eu acho que ia ser um pouco aqui um entretenimento bom e ia esclarecer muitas coisas. Mas vamos aqui no Passando na Bucha. Eu vou mostrar a imagem ali, Nilson, e você vai tentar, vamos ver aqui se na hora sai alguma pergunta aqui, senão você tente... Nessas imagens que vão aparecer agora, você vai dizer uma palavra. Depois a gente pode dar uma sequência, tá certo? Olhe para a imagem e veja lá. Aí não, você vai ter que olhar para a televisão. É o banho de Caldas do Jorro. Banho de Caldas do Jorro. Uma palavra. Para definir isso aí. Saúde. Saúde. Né? E essa saúde é conhecida... não só na Bahia, como no Brasil afora e até no mundo, haja vista que nós temos a qualidade dessa água, é uma das melhores do mundo. Né? Mas você falou em saúde, então estou puxando a pergunta aqui, será que o município, que os munícipes vizinhos conhecem a potencialidade dessa água? Pode conhecer a nível de um lugar de lazer. Sim. Mas, como eu coloquei, na questão dos benefícios, né, poucos realmente conhecem. Eu acho que precisa ser divulgado a questão do lazer atrelado à saúde. É o turismo atrelado à saúde. Então, por isso que eu coloco, quando eu olho a imagem e vejo Caldas do Jorro, eu vejo como um lugar turístico, gostoso, momento de lazer, e ao mesmo tempo, onde você vai estar cuidando da sua saúde, né? É a questão da coluna, a questão de dores lombares, que você tem aquele tempo ali debaixo daquela água, e pessoas que ingerem a água, na verdade, e funcionam com relação à gastrite e a tantas outras coisas, né? Quer dizer, poucos conhecem pela área de turismo. Poucos. Quase ninguém conhece pela área de saúde. E ainda tem uma outra exploração. Aí onde é que a gente fala, para você que está nos escutando, como as secretarias poderiam trabalhar interligadas, quer dizer, saúde, né, a questão de projetos de cultura, a questão aí de entretenimento, de turismo, sem contar que a Bahia Tussa podia estar aí, né, envolvidíssima, mas é questão de... Veja só, a questão do turismo do idoso, né? A terceira idade. Então, se Caldas do Jorro hoje ela for bem aparelhada, porque não adianta, se você não der condição do espaço, se a infraestrutura não funcionar legal, você não tem como trazer turista para cá. Então, primeiro você tem que preparar essa infraestrutura, montar uma estrutura em Caldas do Jorro, para que aqueles turistas que venham, ele mesmo é que vai estar divulgando um lugar aconchegante, um lugar maravilhoso. Mas Caldas do Jorro hoje é visto simplesmente como um lugar que tem uma água quente no meio da praça e o pessoal fica por ali. Quando, na verdade, se for explorar a coisa em si, poxa, tem aquele forró dos idosos, que eu já vi dia de sábado, né?
que eu não sei nem se acontece ainda, precisa cuidar disso. Aí é que você coloca a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, sabe, de esporte, sabe, todos juntos. Tudo ali, aquele espaço lá que a gente, onde tem a feira, que o pessoal chama de Caminho das Índias, né? Com a praça de alimentação, podia ser explorado muito mais. E a gente vê aí, eu falo sempre, né? Eu amo aqui Caldas do Jorro. Quem bebe dessa água não larga mais. E aqui eu acabei casando com minha esposa. Mas eu sempre falo que é a galinha dos ovos de ouro, botando ovo de codorna, ou seja, não está progredindo em nada. Flávio, Calda do Jorro, hoje, Calda do Jorro, se tiver um gestor que realmente olhe com carinho, pegue Calda do Jorro, esteja atrelando Calda do Jorro a visitas ao Buraco do Vento, a Cachoeira do Inferno, que aí entra a questão do turismo ecológico, a visita ao Tracupá, que é um desrespeito que fazem com o Tracupá, um potencial daquele, Quixaba de Santa Rita. Então, assim, se pegar o turismo e, junto com a saúde, passando por esse olhar, dar uma infraestrutura, montar aqui um corredor de turismo, meu amigo, em breve, a nossa região, o pessoal vai deixar de descer lá para Lençóis, isso aqui será transformado em um potencial. Uma feira trazer para cá, na verdade, já teve aqui, na verdade, que eu participei, né? A Feira de Caprinos, há muitos anos atrás. Eu não sei para onde foi essa Feira de Caprinos, que deveria acontecer todo ano. Uma exposição de caprinos, já que a região, isso realmente tem um potencial. A gastronomia, uma feira de gastronomia em Caldas do Jorro. Olha quanta coisa pode ser feito para fortalecer a economia local, você está entendendo? E colocar Tucano, Caldas do Jorro, lá em cima. Sem contar, eu sempre falo, né? Sem contar, gente, que nós estamos aqui numa das maiores BR do país, né? Que é a BR-116, movimento cortando a cidade. Dá de cara, quem passa ali de caminhão... Na bucha, ó. Que passa no turismo ali, eu acho que eu tenho que... Quem vai ganhar essa caneca hoje? Tem que mostrar aí para sua câmera, para o seu celular. Você tá, Quem vai ganhar essa caneca hoje? Na verdade, é uma outra aqui, que não é hoje. Mas olha só, essa BR que corta, né? Aí quem passa ali, eu estava falando do Jorrinho, e passa ali de caminhão, passa ali de ônibus ou de carro turístico, viajando, dá de cara já com o Jorrinho, olhando para a direita de quem vem, para a esquerda de quem vai, daqui para a feira, né? Entra dentro do jogo, quer dizer, nós estamos colados numa BR-116, um potencial enorme e nada... Lisboa disse que vai ganhar a caneca hoje. O Carreira estava aqui, não tem sorteio hoje, não? Olha só, vou mostrar aqui na câmera, e o Nilson vai puxar, né? Eu vou mostrar aqui no YouTube, o Nilson vai puxar o papelzinho aqui, vai dizer só a cor e vai mostrar primeiro no seu celular o nome aí. Vai, pode, isso. Agora, veja a cor, me diga a cor aí. Nós vamos sortear esse livro aqui, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, ok? Me diga a primeira cor do papel aí, só a cor do papel. A cor? Verde ou azul? Diga aí. Aqui saiu o nome. Olha só, mostra agora aí na câmera do celular, Gelson Barreto. Gelson Barreto, mostra aqui na câmera do YouTube. Gelson, você acaba de ganhar, me passa aqui o papelzinho, você acaba de ganhar aí, né? Tá aqui, ó, Gelson Barreto, ok? Acaba de ganhar aí um livro. Daqui a pouco tem mais 2 sorteios. Vamos lá para o próximo aqui. É isso aí, minha namorada. Turismo ecológico de negócios. Olha só. Minha namorada presente aí. Hospital Mariana Penedo. O que vem? Qual a palavra? Uma palavra só. Hospital Mariana Penedo. Pode falar. Risos. Olhando para o Hospital Mariana Penedo, a gente sente uma dor no coração. Dor. A palavra é dor no coração. Por que essa dor tão profunda no seu coração? É porque Nilson foi secretário de saúde. Não só da continuidade do trabalho que queria fazer para tirar essa dor? Não só a questão de ter sido secretário por um período, Flávio, mas por saber
que a população tem sido esmagada com os serviços que, infelizmente, não depende dos funcionários, né? Vamos deixar bem claro, isso aqui não é questão dos funcionários, não é questão do pessoal da limpeza, não é questão dos enfermeiros, não é questão dos médicos, é uma questão de visão de um gestor que acredite que uma cidade sem um hospital com o mínimo de serviço, sabe, para fazer um parto, sabe, para fazer uma pequena cirurgia. As nossas crianças, elas estão nascendo em outros municípios. Olhar para o hospital hoje, assim, você fica triste, porque você vê, em primeiro lugar, o quadro humano abatido, cansado, tentando, se esforçando para ajudar, mas não tem condição, eles não têm condição. Né? Não é lhes dado condição suficiente para fazer o melhor. Ok? E aí entra aquela questão onde um hospital desse aqui, ele poderia hoje estar realmente servindo essa comunidade de uma forma maravilhosa. Você ficou quanto tempo secretário? 1 ano e... acho que 1 ano e 3 meses, parece. O Nilson conseguiu fazer o quê durante esse 1 ano e 6 meses de benefício? Isso que eu falo porque esteve à frente, mas na verdade é que como secretário você conseguiu fazer o que de benefício? Pelo menos uma obra na sua gestão aí. Flávio, eu acredito que quem mais pode falar, na verdade, é o pessoal. Hoje, para mim, foi pegar aquele pessoal, humanizar, sabe, trabalhar muito a questão da humanização do serviço, tentar dar condições aos agentes de saúde, aos agentes comunitários, sabe? Porque realmente eu lembro que tinha alguns que já estavam com a roupa rasgada, com as suas camisas rasgadas de trabalhar, sabe? Então, assim, equipar o pessoal, isso realmente a gente correu atrás. Nós corremos atrás porque existiam algumas emendas, inclusive do deputado Jorge Sola, que estava parada há anos, que nós corremos atrás. Teve outro deputado também, que foi a reforma que saiu, que foi fruto de emendas passadas. Sim. Algumas reformas saíram fruto de emendas passadas. Equipamentos também que nós conseguimos, que foi fruto de emendas passadas. Eu trabalhei muito pegando essa questão das emendas que existiam e que não estavam atuando. A questão tentando, de qualquer maneira, colocar a saúde bucal para funcionar nos postos, né, com profissionais maravilhosos, que é a doutora Fátima, a doutora Paula, né, assim, o quadro humano é perfeito, fantástico mesmo, pessoal disposto, um pessoal, sabe, querendo fazer acontecer, e o que a gente pode fazer, na verdade, foi tentar ir sanando algumas coisas ali, mas muito complicado, muito complicado. Mãos atadas mesmo para fazer algo assim. Mais, poderia ter feito. Poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito muito mais. A partir do momento que isso viu que... Por exemplo, um hospital daquele, você precisa fazer uma sindicância para começar um trabalho ali. Você tem que pegar um hospital daquele e vamos aqui dar um choque de realidade. Bora fazer um levantamento aqui sério. Colocar os pingos dos mesmo. Isso. Gerir, ter funcionamento. A valorização do funcionário. A valorização, né? Nossa, sabe? Eu fico assim, Nilson, até imaginando como está a condição desses funcionários, de enfermeiro a médico, como aquelas pessoas que trabalham no hospital. Os nossos motoristas mesmo, os nossos motoristas aí que sobe e desce, eu sempre digo, o motorista da saúde são as pernas da saúde. Esse pessoal precisa ser bem cuidado. Eu sei que recurso não é brincadeira, tá entendendo? É uma despesa alta, mas uma gestão bem feita, uma parceria, você tem que correr atrás, não adianta. Eu lembro que eu saí daqui com a Emanuela, na época, a Aline Jane também, fomos para Salvador, atrás daquele carro que vem, né, para fazer teste de mama, sim, e a dificuldade era grande. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa lá dentro, que foi prefeita em Valença, ela que me reconheceu. Aí quando ela me reconheceu, as coisas começaram a clarear. Eu digo, Juscelia, pelo amor de Deus, eu preciso que esse carro passe em Tucano.
Ou seja, se eu ficasse acomodado, não viria. Então, assim, o gestor se esforçou também, você está entendendo? Se esforçou também, mas precisa ter mais. Dá para fazer muito mais. Sabe, dá para fazer muito mais. Você viu esse vídeo que o Gilson Macedo, eu parabenizei ele ontem, achei fantástico, né, uma crítica dele. Você pode fazer uma análise negativa ou positiva, com a crítica é isso, uma análise positiva ou negativa do fato, mas eu achei fantástico, né, esse vídeo que o Gilson colocou. Você chegou a ver esse vídeo e tem algum comentário em cima aí dessa realidade? Infelizmente, não é só a questão do Gilson em si, né? Se você hoje abrir um canal... Na verdade, o Gilson foi a boca de muita gente, né? Se abrir um canal para falar sobre a situação do hospital, das pessoas que estão passando por lá, é complicado. Infelizmente, entra a questão da regulação, que não depende só daqui também, né? A gente precisa entender isso. Porque muitas vezes a pessoa vai para a tela da regulação, mas aí o pessoal daqui fez a parte dele. Aí agora vai depender do hospital lá em Salvador, para onde foi essa regulação. É todo um sistema que está falido, né? A saúde em si está complicado. Porém, ainda pode se fazer muito por esse hospital. O SUS é um plano fantástico. Não, e assim... Fantástico. A questão Não, o SUS, meu Deus do céu. O SUS é algo... Falta seriedade na coisa, na gestão, né? Para que esses recursos sejam aplicados da maneira correta, sabe? Nós temos falado muito sobre transparência. Então, assim, os agentes de endemias, por exemplo, de saúde, eles têm direitos, né? O recurso vem e, no momento, pode estar passando uma dificuldade. O que mais dificulta a relação desses funcionários com o gestor é a questão da transparência nos recursos, sabe? Se nós trabalharmos com transparência, por exemplo, o recurso do pessoal chegou, o governo federal mandou, esse recurso é aplicado devidamente, essas contas são abertas para todos de uma forma clara, eles vão entender que realmente existem direitos, mas não tem de onde tirar o dinheiro. A grande questão é que eles brigam porque muitas vezes o recurso chega e eles ficam a ver navio. Então, quando você pega o recurso da saúde, ou da educação, ou da assistência social, e isso é tratado com transparência mesmo, você tem como dialogar com as categorias. Mas quando não há transparência, não tem diálogo. Começa por aí. Se não tem transparência, eu não vou querer conversar com as classes, porque... E aí eu vou entrar na questão de que, sem esse envolvimento do gestor com os funcionários, com o funcionalismo, é difícil. Na verdade, né, Nilson? Poxa, a gestão pública ela precisa do feedback, se não diário, né? Precisa pelo menos semanalmente ela colocar as coisas para que... Porque a gente sabe que o recurso vem. A gente sabe que tem recurso. Né? Tudo, como você está falando, falta transparência. Eu estou lembrando aqui agora, eu já ia mudar aqui o terceiro ponto aqui, mas eu estou lembrando aqui que hoje tem um colega, nunca esqueço, uma entrevista que eu fui dar na rádio uma vez, do nosso colega Gil Santos, e ele falou, rapaz, eu queria conhecer esse Lúcio, porque esse cara é muito sério. Mesmo eu sendo de oposição, eu vejo que ele faz um trabalho que ele não discrimina ninguém, ele não quer saber se votou em A ou B, e isso falta, né, Nilson? Aqui se você souber que o cara, Gilson, fez esse protesto aí, se amanhã ou depois não é um candidato de Gilson que ganha, você pode ter certeza que tem perseguição em cima. E é lamentável porque esses caras geram dinheiro público como se fosse deles. Não, agora eu vou te perseguir porque você falou aquilo do hospital. Então, assim, hoje o cara está com a gente, né, que é o Gil Santos, mas eu queria falar isso com você, que você já sabe disso, mas era um cara que eu lembro que eu fui na rádio e ele elogiou muito, mesmo ele sendo oposição na época. Hoje nós estamos juntos. Alguma recomendação aí sobre essa fala para Gil Santos? Gil Santos é um ser maravilhoso. O Gil Santos, nos conhecemos de uma forma assim, dura, né? Que foi a situação de uma pessoa que não foi atendida, e ele fazendo o papel dele, né? Ele foi lá e disse, cadê o secretário de saúde? Bora ver
a mulher está aqui numa situação complicada. E aí eu fui na rádio. Então foi por... certo. Alô, Gil Santos, você estiver vendo, olha aí. Eu fui até a rádio e procurei saber quem é Gil Santos, que até então eu não conhecia. Josué, rapaz, eu não sei o que aconteceu aqui, cara. O pessoal está reclamando do som. Eu já mexi em várias coisas aí. Tenta dar uma coordenada aí, que eu vou, enquanto você está falando, eu vou tentando ver pelo Instagram. No som aqui, já mexi em tudo aqui, não consigo colocar o som do YouTube, viu? Se você puder dar uma coordenada daí, eu tento ver aqui. Vai lá, me segue. Então, Sim. Então, o que é que acontece? O Gil Santos, eu conheci realmente num momento difícil. A partir daí eu disse a ele, olha, existem coisas que eu não estou sabendo. Então, quando chegar até você, pode me procurar que eu vou te dar a resposta. E foram várias vezes que eu saía da secretaria e ia até a rádio porque a pessoa estava lá. Eu sempre priorizei ouvir as pessoas e eu conversava muito com o pessoal da secretaria. Eu sei que a coisa não está fácil, mas quem vai para um hospital não vai para um shopping. Vai porque é o jeito. Então ele pode chegar nervoso. Então às vezes chegava a pessoa na secretaria chutando o balde. Eu dizia, gente, calma, é dor, é o pai, é a mãe dele que está assim, poderia ser o meu, e eu não ia estar calmo também. Então a gente precisa também fazer um tipo de trabalho onde os nossos funcionários eles sejam preparados para lidar com essa dificuldade. Então Gil Santos chegou num momento chave, porque ele pôde ajudar muita gente. E o papel dele não é realmente criticar para destruir. Não. Se não fosse Gil Santos, tinha muita gente em situação piores. Essa é a grande realidade. Gil Santos é amigo do povo, é a voz do povo. Sim. E é o nosso candidato a vereador também. Hoje está explicado por que Gil Santos aí não está abandonando aí o nosso... Ô Flávio, sim, só uma coisa aqui. O gestor precisa compreender também que os nossos comunicadores nas rádios, eles são parceiros. Verdade. Então, se hoje eu sou um gestor do município e o cara de repente chega lá, alô prefeito, alô vice-prefeito, olha, o pessoal da comunidade X está reclamando de tal situação. O que é que esse comunicador está fazendo? Ele está me ajudando a melhorar a situação das pessoas. Eu vou reclamar de quê? Rapaz, eu vou ligar para ele e vou dizer assim, fulano, muito obrigado. Estou providenciando, vamos trabalhar. Então, assim, são parceiros nossos. Né? A questão do atendimento, ele não pode ser só do grupo A. Então, eu não era gestor só do grupo do prefeito. Eu estava secretário do povo de Tucano, independente de raça, independente de sexo, independente de religião, independente de grupos políticos, eu estava ali para servir todo mundo. Sabe? Neto, a vereadora Conceição, sabe? Qualquer um que era considerado como oposição, precisava, meu amigo, eu estava ali para servir. E se não fosse desse jeito, para mim não serviria. Desculpa te cortar aqui. Você está entendendo que você, político, chega em Gil Santos e tenta trazer ele para o seu grupo e ele não vai? Né? Hoje eu entendo, nós entendemos porque que Gil Santos não sai de maneira alguma da nossa equipe com o Flávio e com isso. Por quê? Por causa disso aí, do ser humano. E a política ela precisa ser humanizada, tem que parar. Você que concorre a eleições há anos, vocês têm que parar com isso, de tanta perseguição. As pessoas, vocês não são donos do dinheiro público. É preciso humanizar isso aí. Pode chegar no Gil Santos o que for aí, para ver se ele é bom. Ele não abre por causa disso aí, do caráter, da integridade. Ainda existe pessoas íntegras, ainda existe pessoas corretas, ainda existe pessoas honestas, né, e que querem pessoas íntegras aí, na gestão pública. Então é por isso. Não consegui aqui, José, você está dando a dica, mas eu já tentei mexer no OBS aqui e apareceu uma outra tela, tá certo? Nós vamos dar sequência. Eu acho que eu vou combinar com isso aqui, porque já passamos de 1 hora aí. Eu vou combinar com isso aqui para ver se volta quinta, para a gente voltar os quadros que tinha aqui e a gente poder ver aí se faz aí a live pelo YouTube. Mas vamos terminar esse quadro aqui. O que você diz aí, Prefeitura Municipal de Tucano? Deixa eu olhar para... Prefeitura Municipal de Tucano. Deveria ser o coração da cidade.
sabe, de onde sai a vida, de onde sai o direcionamento, de onde sai os posicionamentos para beneficiar a população. Prefeitura Municipal de Tucano tem que ser, não vou dizer nem deveria, tem que ser realmente o local onde os munícipes sabem que dali só vai sair benefícios, notícias boas, sabe? Não tragédias. Infelizmente, a prefeitura virou um cassino. Um balcão de negócio. Né? É, um balcão de negócio. É onde, sabe, é o empreiteiro que tem um espaço dele, é onde o vereador negociou com o prefeito, é onde o esquema é montado. Isso tem que ser desbaratado, cara. Isso tem que acabar. Prefeitura não é balcão, lugar não é casa de câmbio, não é cassino. Prefeitura é lugar de homens e mulheres sérios. Não é lugar, né, de perseguição, não é lugar de achar que o dinheiro público faz o que bem entende. Eu só, desculpa te interromper aqui, mas o doutor Gustavo, que estava fazendo a live está aqui curtindo, já mandou umas 3 mensagens ali, viu? E Deus abençoe a sua vida. Uma ótima entrevista. Você colocou a palavra muito assim, bem colocada. Você vê como um coração de tudo. Aí a gente precisa ver que coração, pelo menos a palavra de Deus fala que é dele que emana a fonte da vida. Poxa, se você não colocar um cara lá que tem coração, que tem amor, que tem... Olha, pensa no próximo, que pensa em trazer benefício para a cidade, fica difícil, tá nisso. Charlie Chaplin diz assim, vocês não são máquinas. Homens é que sois. O que é que acontece? A prefeitura tem que ser o lugar onde homens e mulheres, técnicos, humanos, trabalhem afinco, com um único propósito, fazer com que a agricultura seja beneficiada de forma maravilhosa, funcione. Fazer com que a educação, de fato, ela possa cumprir o seu papel de educar, de construir, sabe, futuros cidadãos cheios de conhecimento e de caráter. Prefeitura é o local onde o gestor principal estaria reunindo com o seu secretariado para discutir o que está funcionando e o que não está funcionando. É onde o gestor estaria ali sentando também, ouvindo os representantes das comunidades, estudando meios de responder às necessidades de cada um. Prefeitura é onde deve estar um homem com toda a sua equipe, trabalhando simplesmente para ver a sua cidade cada vez mais sendo reconhecida como a cidade da transparência, do trabalho, da justiça social funcionando, uma cidade onde a violência cada dia mais ela é derrubada de forma cruel, onde as nossas crianças são bem cuidadas, onde os nossos idosos são respeitados. Prefeitura é lugar de gente que tenha coração e que tem uma equipe técnica para que possa fazer com que jovens, crianças, mulheres, sabe, idosos sejam bem cuidados. É o coração. E esse cara precisa de tirar, né, a cadeira de poupança dele aí, da cadeira de prefeito, um pouquinho para trazer ele também, não? Prefeitura tem que parar de ser cabide de emprego, tá entendendo? Tem que ser o local onde vai se pensar a estrutura, infraestrutura da cidade, para dali vamos buscar uma indústria. Eu pergunto, Flávio, por que não existe aqui ainda uma fábrica nessa cidade para gerar emprego? O que é que está faltando? Está faltando lideranças, está faltando realmente gestores sérios, que não estão preocupados com a reeleição, que não estão preocupados com vagas aqui ou ali. Não, gestores que queiram, de fato, ver uma cidade, sabe, empreendedora, porque Tucano já é empreendedora, só está precisando de um gestor sério que acredite no empreendedorismo e invista na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, para que realmente, eu quero ver, sabe, eu não sei quanto tempo eu vou passar em Tucano, mas eu quero ver essa cidade respirando. Eita. Sabe, porque a cidade está agonizando.
Os nossos comerciantes estão numa situação que não suporta mais. Então, é preciso. Eu estava assim na live também do Gustavo com o Flaubert, e ele colocando a questão da pandemia, né, da pós-pandemia. E uma coisa é clara, a pós-pandemia vai trazer outra pandemia, que é a segunda onda. E o gestor vai precisar realmente se encaixar nessa nova realidade. O mundo está mudando. A cidade vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Mas é necessário que esse gestor saiba discutir as questões de saúde juntamente com a população. É preciso pegar representantes da associação para a gente poder fazer com que isso aconteça de uma forma onde haja um equilíbrio. Não pode separar saúde de economia, mas também não pode valorizar a economia esquecendo a saúde. Então, buscar o equilíbrio é necessário. Tucano precisa de seres pensantes e que não tenham orgulho, porque, por exemplo, se nós chegarmos lá e eu descubro que, por exemplo, o outro grupo tem um projeto bom para Tucano, Flávio, tenha certeza, vamos sentar com todo mundo para discutir o melhor para Tucano. Claro. Independente, o projeto é do PT, o projeto é do PSDB, o projeto... Gente, o projeto foi feito para Tucano, é um projeto bom, vai ser bom para todo mundo, vamos buscar construir. Olha, gente, democracia é justamente isso aí. É o que acontece lá nos Estados Unidos, é o que está acontecendo nesse governo atual. Imagina esse canal do Transposição do Rio de São Francisco, 16 anos aí parado com esse governo. O que o governo fez aqui, que a esquerda fez quando entrou, tirou Paulo Souto? Abandonou a irrigação. Se esse governo atual tivesse abandonado a transposição do Rio de São Francisco, tiveram que reconstruir. E o que está acontecendo no Brasil hoje? Por que as coisas estão dando? Porque olham para um projeto de país, não um projeto de poder. Por isso que as coisas estão seguindo. Eu te agradeço, Josué, mas aqui já tentei de tudo aí. Você está mandando mensagem. Eu estou desviando o olhar aqui toda hora, porque assim, são as coisas que estão tentando fazer para que eu possa corrigir aqui. Mas... Veja só, você está enfatizando muito esse governo da esquerda, mas assim, nós temos que ser justo, né? Houve um papel da esquerda fundamental. Infelizmente, sabe, alguns se perderam, a coisa ficou feia, mas assim, o pessoal fez um trabalho que muitos não fizeram. Então, eu vim de lá, eu participei dos movimentos, e a gente precisa hoje entender o seguinte, é um novo tempo, graças a Deus é um novo tempo, mas, por exemplo, falar que a esquerda não teve um papel também que contribuiu para nós, a gente não pode negar isso, né? Na verdade, estou falando assim... Porque, por exemplo, a irrigação... Você quer ver? A irrigação... Que o atual governo está dando. É o exemplo de democracia. Essa nossa irrigação, por exemplo, né? Na verdade, eu acho que foi da época de Paulo Souto, não sei. Quando Paulo foi no segundo ano, terceiro ano de Paulo Souto. Então, ele perdeu a eleição e o projeto ali... Infelizmente, assim, você tem ali, na BR-116, onde ia ser construído, eu acho que a Feira Livre ia para lá, né? Sim. Fizeram aquele castelo de Gresco ali e ficou no meio do caminho. Aí vem outro gestor, esquece essa obra. É isso que estraga a nossa nação. É isso que estraga a nossa cidade, por exemplo. Mas você está entendendo o meu ponto, a minha crítica? Sim. Não é criticando tanto a esquerda, é criticando justamente, parabenizando aquele que chega e pega mesmo sendo obra de esquerda e está dando continuidade. O que não faz é que... Não existe, a gente precisa começar a parar agora. Acabou esse negócio de obra de direita e obra de esquerda. Agora a gente tem que cair para dentro e fazer acontecer esse negócio. Né? Vamos cair. Você quer ver uma coisa? Quando eu fui convidado para ir para o Jorro, que o doutor Sérgio me chamou para ir para o Jorro, eu fui para lá. A primeira pessoa que eu procurei, sabe quem foi? Neto de Heron. Olha aí. Pode saber dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele, conversei. Aí você pode dizer, mas Neto é PT, Neto é isso, gente. Eu quero ver essa cidade crescendo. Pronto. E para mim não tem bandeira, não tem sexo, não tem raça, não tem religião. Tá vendo sabe? aí? Precisamos respeitar sim um ao outro. Sabe? Precisamos respeitar as diferenças. Existe. Eu respeito eles, eles me respeitam. Mas na hora de pensar Tucano, meu amigo,
Não tem bandeira. É isso aí. Minha bandeira aqui agora é Tucano. Agora agora chegou, não é ser contra, eu sou contra parar as obras, é nesse aspecto que eu estou falando. Vamos aqui para o sorteio do segundo livro, tá ok? E a entrevista já era para ter acabado aqui, ficou há muito tempo. Olha lá, mostra só você pegando o papel aí. Olha lá. Ele pegou aqui agora. Aí a cuia. Olha lá. Diga primeiro a cor, para depois eu dizer quem tu és. Azul ou verde? Azul ou verde? Papel aí. Azul. É azul? Tiago. Se for azul, é homem. Rapaz, você tá dando. Livro das mulheres, só tá dando homem aqui hoje, hein? É sinal de que os homens têm muito que aprender com as mulheres. Tiago Guimarães. Eu acho, não sei se é irmão de Laís. Mas tá aí. Eu acho que é também. Eu acho que é irmão de Laís, viu? Não é o Tiago lá da igreja, não. Olha aí, tá certo? Qual é o título desse livro aí? Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Interessante porque o livro que era mais aí para os homens saiu mais para as mulheres. E hoje o livro para as mulheres está saindo para os homens, né? O livro das mulheres para os homens é que os homens precisam aprender mais sobre as mulheres. Muito bem. Coapite, o que vem aí na sua mente? Eu já tenho uma pergunta para fazer aqui. Coapite, meu Deus, um potencial maravilhoso que precisa de todo o nosso apoio. Para quem não conhece o Coapite, que está vendo de fora, é uma cooperativa aqui que produz de apicultura, né, de abelhas, né, de mel. E eu falei que já tinha uma pergunta aqui, encaixada, que me veio aqui agora. Eu lembro que você, de morando em Santo Antônio, você saía com um carrinho cheio de mel aí. Eu não pegava diretamente na Coapite, né? Eu pegava com o Romualdo, que é apiário sertanejo também, que é uma família maravilhosa, são empreendedores, assim, que precisa do nosso apoio. Como é que é o nome Apiário sertanejo. Apiário sertanejo. Tem a Coapite e tem esse apiário. Inclusive o Romualdo faz parte também da Coapite, né? A Coapite existe aqueles pequenos agricultores ali que fazem parte, mas tem o apiário sertanejo, que é uma família ali que realmente está controlando aquilo ali tudo. Então a Coapite... Não, eu acho que o Romualdo já exporta, já está exportando. Mas o que é que falta na verdade? Por exemplo, existem as exposições por aí, existe o São João em várias cidades. Quando eu estive no Tracupá mesmo, eu estava conversando com os pequenos investidores e eu disse, meu Deus, se nós pegarmos aqui, sabe, vários materiais de você, para levar para o São João de Santo Antônio, armar o Arraiá de Tracupá em Santo Antônio, para vocês venderem, isso aqui vai ser conhecido de uma forma tremenda. Então, precisa de um gestor que pense, visionário, né? Sabe, que pense como realmente um administrador, né? Aquele que faz uma gestão de forma que possa atender a necessidade de todos, desde o agricultor, sabe, ao empresário que está ali em Tracupá. Então, há uma necessidade. E a Coapite tem um papel fundamental aqui no município, ok? E que precisa realmente de apoio da gestão. Para analisar a coisa correta, para que eu vou fazer aqui o último que vai aparecer aqui, e nós vamos encerrar, porque para não perder, se fosse só no YouTube eu deixava, mas a gente não perder ali a live, né? Vamos lá? Câmara Municipal de Tucano. Ai, ai. Acabou. Vai ser renovada. O tempo da Câmara Municipal de Tucano, eu acho que já deu o que tinha que dar com o que estavam lá. Eu acho que a mudança de Tucano começa por aí. Tucano precisa de uma mudança naquela Câmara urgente. Sabe? Assim, cada um que já estão lá fizeram o seu papel, deixa para lá, mas daqui para frente eu espero que a população de Tucano se posicione e a gente possa ter uma mudança radical. Tem muitos nomes bons, Flávio. Tem muitos nomes bons para chegar nessa Câmara e fazer a diferença. E eu não tenho medo de falar o nome de ninguém aqui, não. Nós temos os nossos vereadores, sabe? Nós temos Gil Santos, nós temos Carlândia, nós temos Júlio César, nós temos aí o professor Rafael, nós temos... Lucas, trabalha excelente nos outros
Nós temos os vereadores, João Carlos, enfim. Uma cabeça incrível. Mas nós temos também o Sérgio lá, que é de outro partido. Nós temos o Cacá, que é de outro partido. Nós temos o Pita. O Pita faz um trabalho social aí maravilhoso. Já ajudando o Pita a arrecadar bola. Rapaz. O Marcos, o Raio X, tem uma turma boa com ele também, como candidato a vereador. Você está entendendo? O Pita de lá. Tem muitas mulheres aí também. Gente, população de Tucano, por favor, se é para mudar, muda tudo. Se quer ver a mudança, muda tudo. Pois é, eu ia falar sobre isso. Porque até hoje deu. Mas daqui para frente não dá mais. Essa Câmara Municipal, como está, tem que mudar. E quem entrar tem que mexer em tudo, para trazer à tona todas as situações que existem por lá. Mas eu te falo, todo novo que está aí, renova a Câmara ou não? Depende do partido? Nós vamos ter uma boa renovação na Câmara. Está entendendo? Isso aí vai acontecer. Tem seis que não vão candidatar. Mas fora isso, queremos e torcemos para que seja... Torcemos realmente, pelo menos para que a gente tenha 12 novos lá dentro. Maravilha. Já pensou que maravilha? Sim. Novos que eu falo não é na idade. A minha pergunta foi essa. Porque ser novo, o novo para a gente não é questão de idade. Porque nesse caso eu não sou novo. Eu sou um jovem de 52 anos, moçada. Ok? Eu estou falando de novo que não se vende, não se corrompe, não vai barganhar com o prefeito. O prefeito está lá querendo fazer suas armações, comprando vereador, que é uma casa de câmbio, infelizmente. Né? Comprando vereador, homens e mulheres que não se vendam, não se corrompam e sejam justos. Nós precisamos lembrar que nós daremos conta das nossas ações. O papel de um vereador não é sair por aí de qualquer maneira prometendo isso ou aquilo. É fiscalizar o prefeito, as suas contas, é legislar, é buscar construir uma ideia nova, é ver leis que foram feitas e que hoje está esmagando, por exemplo, as nossas contas de luz, né? Olha quanto a gente paga. Olha os nossos impostos. Tudo aprovado por vereadores que hoje estão querendo de novo voto. Então, tem que mudar. Tem que mudar. Com fé em Deus, nós vamos ter 10 novos lá dentro. Sabe o que aconteceu agora? Aí, você vê que eu não mexi em nada. Era algum problema aqui. Acabou de voltar o som do... Chegou aqui. Do YouTube. Eu não sei se a gente para ou se continua, se você voltaria na quinta-feira. É melhor voltar por causa do horário também. Ô, José, maravilha. Aqui depois nós vamos estudar direitinho o que foi que aconteceu. Simplesmente não mexi em nada. E assim, fui lá em cima na barrinha, como você falou, mas não tinha esse X aí, nem nada. E vou... Travou lá. Deixa eu ver que... Tá travado lá a minha imagem. Voltou lá, agora mexeu aqui. Nós íamos ter o quadro aqui, Café ou Bucha, mas eu vou deixar para... Ô, Bruno! Vale a pena esse quadro aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, se caso o Nilson não viaja, eu não vou marcar com ninguém, fica certo. Para a gente voltar ao quadro anterior, que eu acho que ia ser fantástico, né? Um pouco assim, parece entretenimento, mas na verdade são lições aqui que a gente vai tirar. E esse Café ou Bucha é um quadro aqui que você vai me dizer se você, de acordo com a frase, se você passa a bucha na frase ou se você toma o café com a pessoa aqui que fala essa frase. Eu posso dar uma ideia, Flávio, Pode também, ir. você pegar para explorar a questão, né, dos serviços que cada secretaria tem para o município. Por exemplo, a agricultura tem muita coisa que pode se falar pausadamente para estar esclarecendo a população. Eu queria pegar essa pauta aí de algumas secretarias para falar com a entrevista que eu vou fazer com o Flávio. O Flávio vai estar aqui quando? Já marcou? Aí, eu falei com ele que vier essa semana que vem. E está aberto para outros também, né? Não, vou trazer os nossos candidatos aí a vereadores e posso ver outras pessoas também, porque dependendo de quem seja também, a gente sabe qual é o discurso, né? Aí eu vou ter que falar que algumas Mas tem que ser na bucha. Eu vou ter que falar algumas verdades na bucha, não sei se vão vir, né? Mas eu tinha vontade de entrevistar todos os candidatos a prefeito. O problema é que não tem missa encomendada, né?
eu vou perguntar aquilo que realmente a gente vê. Eu vou encerrar aqui, gente, porque o horário aqui só voltou agora no final, né? Mas eu vou ter que salvar essa live pelo celular. E fica aí, né, a gratidão. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar esse livro aqui, porque senão aí fica para terça-feira, para quinta-feira agora com isso. E essa caneca aqui, ó. Vamos lá. E essa caneca aqui maravilhosa, dando hashtag na bucha. A gente volta com o Nilson na quinta. Fica combinado só se você não viajar. E a gente vai ver assim, esse café ou bucha e ver mais algumas coisas aqui para a gente poder finalizar. Mas antes de finalizar, eu vou te pedir uma coisa. Eu fiquei muito impactado hoje, aqui à tarde, quando você veio aqui em casa, que a gente esteve orando junto, mas eu queria que você repetisse aquela palavra. Vixe. E vamos ver se eu lembro. E que você pudesse repetir essa palavra. A Carlândia, se você não lembrar, eu vou pedir a Carlândia para pegar ali a palavra ali. Pega ali rapidamente antes que acabe aqui. Está travado ali. Valeu. A minha imagem. Tá, mas ela vai. Você lembra qual foi a palavra? Ô, Júlio, eu vou sortear a caneca e o livro. Eu já sorteei 2 livros. Vou sortear na quinta-feira aqui, com a segunda parte da entrevista com o Nilson, tá certo? Pessoal aqui da Câmara aqui, tá lá, todos os dois vendo. Ah, que ótimo. A posição do meu celular ficou maravilhosa. Você falou que o povo de Deus, né, e muitas pessoas, mesmo não estando dentro, vai funcionar como peça de juízo. O que vem a ser essa peça de juízo? É Deus voltando e julgando o povo? Ou como é esse julgamento aí? Não da gente julgar no sentido de condenar as pessoas aí, mas é um juízo, né, baseado naquilo que Deus quer fazer e vem fazendo. Aí a gente já tem visto algumas coisas acontecendo no nosso Brasil. Você pode repetir a palavra? Veja só, o salmista diz o seguinte: a base do trono de Deus é direito e justiça. Então, Deus é extremamente justo em tudo que ele faz, ele é justo. Ele jamais iria trazer uma situação, permitir uma situação ruim, sem antes dar oportunidade à pessoa de acordar, ok? E se arrepender e mudar. Porque quando a pessoa... Ninguém aqui está imune a erros. Nós somos humanos, somos limitados, podemos errar. A grande questão é quando esse erro torna-se um vício. E normalmente, todo erro que eu cometo não só estraga a mim, como quem está à minha volta. Então, o que é que acontece? Por exemplo, a nível de corrupção. Vamos lá. Hoje, nós temos candidatos, homens e mulheres de caráter sério, que não se vende. Eu não estou falando aqui de evangélico, não. Eu não estou falando de religião.